Visualize um homem detentor de todo o poder, com o planeta sob seu domínio, lidando com conflitos e profundas derrotas, mas, ainda assim, em busca de sabedoria e serenidade em primeiro lugar. Marco Aurélio, o imperador estoico, compreendia que o verdadeiro combate não se dava apenas nos campos de batalha, mas também dentro de sua própria essência. Ele nos transmite uma lição poderosa. Viver plenamente não consiste em esquivar-se do sofrimento, mas sim em encará-lo de frente e tirar dele aprendizado e relevância. Neste vídeo, iremos explorar a perspectiva de Marco Aurélio sobre as dificuldades e sofrimentos da vida, demonstrando a fé e a tranquilidade que muitos de nós almejamos atualmente. Esta é uma viagem que transcende o tempo, nos reforçando que a verdadeira paz interior não se encontra na falta de obstáculos, mas na maneira como decidimos lidar com eles. Capítulo 1. A adolescência de Marco e seu encontro com a filosofia. Desde pequeno, Marco Aurélio revelou uma inclinação especial para a reflexão interior. Enquanto outros meninos se divertiam com brincadeiras e assuntos banais, ele se aprofundava na leitura de obras filosóficas. Quem poderia prever que aquele menino silencioso e sério se tornaria uma das personalidades mais emblemáticas do Império Romano? O destino é cheio de surpresas, e a trajetória de Marco Aurélio é uma evidência disso. Um dos primeiros mentores de Marco foi Diogneto, um indivíduo severo e rigoroso, mas com profundo entendimento da essência humana. Ele foi responsável por introduzir ao jovem as bases do estoicismo, oferecendo uma filosofia que não garantia a eliminação dos desafios, mas sim a força necessária para encará-los com bravura e tranquilidade. Dessa forma, Marco iniciou o desenvolvimento de seu espírito resiliente. Ao longo dos anos, Marco descobriu no estoicismo um autêntico farol para sua existência. Para ele, essa filosofia transcendia meras reflexões teóricas, tornando-se uma ferramenta prática que podia ser utilizada em cada desafio que aparecesse. Seu princípio norteador? Conduzir a vida em sintonia com a natureza e acolher aquilo que é inalterável. Capítulo 2. A jornada rumo ao poder e as dificuldades da autoridade. Ao assumir o comando, Marco Aurélio já incorporava diversos princípios estoicos em sua vida. Entretanto, a experiência de liderar o império mais forte do seu tempo desafiaria essas crenças. O trono romano se assemelhava a um altar, onde cada governante era obrigado a abdicar de algo em nome de uma missão mais elevada. Marco Aurélio, com sua atitude séria e equitativa, não se interessava por reconhecimento pessoal. Para ele, o poder era um peso, uma obrigação a ser cumprida por dever e não por orgulho. Há quem afirme que ele encarava a coroa como um incômodo constante, uma responsabilidade que não podia desprezar, mas que suportava com uma expressão resoluta e uma atitude firme. Para Marco, o maior desafio não consistia em lutar contra forças adversárias, mas sim em resistir às seduções do poder. Com suas roupas de imperador e sua posição elevada, ele poderia facilmente ter sucumbido à corrupção. No entanto, sua natureza estoica funcionava como um protetor, mantendo-o afastado das ciladas da arrogância e da excessividade. Capítulo 3. O conflito interior e a prática de meditação. Ao longo de sua existência, Marco Aurélio produziu uma série de reflexões que posteriormente seriam intituladas Meditações. Essa coleção de ideias não tinha como finalidade a publicação. Tratava-se de anotações pessoais, um instrumento de introspecção para examinar seus conflitos internos, vulnerabilidades e incertezas. É interessante perceber que um indivíduo com tamanha autoridade ainda se dedicava a buscar as respostas dentro de si, como se estivesse explorando uma caverna em procura de uma centelha de luz. Em seus escritos, ele abordava questões atemporais, a transitoriedade da existência, a importância das boas ações e a gestão das emoções. Para ele, o ego era uma criatura que necessitava de contínua disciplina, uma luta interna silenciosa entre a ambição e a modéstia. Nenhuma contenda externa poderia se comparar à profundidade desse conflito interior. Seus pensamentos eram uma fusão de verso e reflexão, com imagens que brotavam como luz radiante em meio à penumbra. Ele via a existência como um rio, sempre em movimento, afirmando que resistir a essa corrente era como tentar conter a água usando apenas as mãos. Essa abordagem quase lírica ao discutir a aceitação do nosso lugar no universo é uma das características mais significativas de sua filosofia estoica. Capítulo 4. O monarca e o guerreiro. Durante seu período no poder, Marco Aurélio teve que enfrentar conflitos armados e revoltas, principalmente nas extremidades do império. Para um filósofo, comandar tropas parecia algo inusitado, mas ele via a guerra como uma necessidade. Para Marco Aurélio,
A existência era uma incessante demonstração de tenacidade e autocontrole, e um líder genuíno não deveria se esquivar nas comodidades do palácio. Marco Aurélio encontrava-se ao lado de seus soldados, atravessando a lama e enfrentando o intenso frio do norte, sem distinções de classe ou vantagens. A figura de um imperador vestido com uma armadura desgastada, lado a lado com seus homens, tornou-se uma forte metáfora de seu senso de dever. Essa era sua forma de encarnar os princípios que defendia, bravura e um profundo comprometimento com as responsabilidades que a vida lhe havia atribuído. Nas campanhas, ele não apenas confrontava adversários externos, mas também ponderava sobre a transitoriedade da existência, percebendo que a morte, assim como o conflito, era um destino universal. Para ele, o destino atuava como um grande igualador, colocando em pé de igualdade monarcas e simples cidadãos, guerreiros e camponeses. No território de combate, Marco Aurélio descobriu um cenário para sua filosofia, um espaço onde suas ideias se conectavam à realidade e os emblemas de suas crenças se manifestavam concretamente. Capítulo 5. A inteligência diante das dificuldades. Capítulo 5. A inteligência diante das dificuldades. A trajetória de Marco Aurélio foi marcada por numerosas perdas e desafios incessantes, e seu caráter estoico foi forjado durante esses períodos turbulentos. Em sua vida, ele enfrentou a morte de filhos, amigos e até problemas de saúde, mas nunca permitiu que essas dificuldades o desviassem de sua busca pela virtude. Ele via cada dor como um ensinamento e cada sofrimento como uma chance de aprimorar seu caráter. Na perspectiva de Marco, o estoicismo via o sofrimento como um mentor, não como um adversário. Ele defendia que enfrentar a dor com bravura era a máxima expressão da força humana, uma qualidade que ultrapassa a existência em si. A imagem do mármore sendo esculpido pelo cinzel se encaixava perfeitamente. A cada impacto, ele se tornava mais forte e mais refinado. O estoicismo praticado por Marco Aurélio também servia como um alívio para ele. Nos momentos em que a dor se tornava extrema, ele se voltava para a tranquilidade de sua mente em busca de abrigo, um local onde pudesse avaliar os acontecimentos com distanciamento. Sua mente funcionava como uma fortaleza silenciosa, onde ele alcançava a paz em meio aos tumultos. Nesse espaço etéreo, ele nutria sua capacidade de resistência, de certa forma, sua autonomia. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Caso não tenha ideias para o comentário, basta escrever "Obrigado, Deus". Capítulo 6. O sábio monarca e a responsabilidade da justiça. Marco Aurélio era conhecido como o filósofo-rei não apenas pela sua erudição, mas por sua profunda percepção acerca da justiça. Para ele, a justiça era mais do que uma expressão agradável. Tratava-se de um valor sagrado e uma obrigação que orientava cada uma de suas escolhas. Liderar o império era semelhante a andar em uma linha fina, onde um único deslize poderia desencadear a desordem em milhões de destinos. Ele compreendia que cada escolha que fazia, mesmo a mais simples, afetava não só a aristocracia romana, mas também o povo, que frequentemente passava despercebido pelos grandes líderes. Marco encarava sua posição como imperador como um compromisso com a responsabilidade. Se cometesse um erro, todo o império sofreria as consequências. E caso agisse injustamente, essa injustiça reverberaria por todas as regiões, impactando vidas que talvez ele nunca tivesse a chance de conhecer. Ele tinha plena consciência dos riscos associados à corrupção, à ambição desmedida e ao favoritismo que permeavam os bastidores do poder. Assim, transformava sua própria existência em um modelo, adotando um estilo de vida simples, livre dos exageros que poderiam seduzi-lo. Em sua humildade, tornava a justiça não um luxo reservado a poucos, mas uma qualidade disponível para todos. Tal como o mármore, firme e constante, ele aspirava a ser inabalável e leal às suas responsabilidades. Capítulo 7. A essência e a interpretação do cosmos. Marco Aurélio enxergava a natureza como uma poderosa força que governava o todo. Ele tinha convicção de que o universo constituía uma vasta tapeçaria, onde cada fio possuía sua justificativa para estar ali, seu espaço e sua função. Para ele, era inimaginável que algo pudesse existir sem um objetivo. Tudo estava conectado, como se o universo fosse uma sinfonia, e cada componente, desde as estrelas até os humanos, desempenhasse seu papel. Para Marco, estar em sintonia com a natureza significava entender e acolher os ciclos da existência, repletos de desafios e felicidades, momentos de ascensão e queda. Durante suas meditações, ele ponderava sobre a transitoriedade de tudo. A fama, a influência, a juventude, tudo isso se evaporava, semelhante a uma folha arrastada pelo vento.
Essa percepção auxiliava a cultivar a humildade e a evitar o apego às posses materiais. Ele via o ser humano como um rio. Apesar da água estar sempre em movimento e se renovando, o rio continua a ser o mesmo. Essa metáfora expressava de maneira clara a efemeridade da vida, mas também a constância da natureza, que persiste além das nossas preocupações diárias. Para Marco Aurélio, essa visão era um alívio e uma recordação de que sua existência era apenas um pequeno elemento na extensa tapeçaria do universo. Capítulo 8. O estoico e o fim da vida. Em suas considerações, Marco Aurélio tratava da morte com uma tranquilidade admirável. Para ele, a morte não constituía um desastre, mas sim uma etapa natural da experiência de viver. Era comparável à queda das folhas no outono ou à extinção de uma chama. Essa atitude estoica refletia sua bravura em relação ao que não se pode evitar, mostrando uma aceitação serena e ponderada da brevidade da vida. Ele enxergava a morte como uma chance de reintegração ao cosmos. Assim como o corpo se desfazia e retornava à terra, a alma se fundia ao todo. Para Marco, a morte representava apenas uma passagem, semelhante a uma onda que se retira para o mar de onde originou. Essa imagem conferia uma beleza nostálgica à sua perspectiva, na qual a morte não era um motivo de medo, mas sim um alívio. Nos seus últimos anos, Marco Aurélio não evitava refletir sobre sua mortalidade. Consciente de que, assim como todos os grandes imperadores que o precederam, ele também deixaria esta vida, tornando-se apenas uma memória com o passar do tempo. Em suas meditações, ele se preparava para esse instante com uma serenidade quase sensível, reminiscentes de um ator que, ao final de sua apresentação, realiza sua última saudação e se retira do palco. Capítulo 9. Patrimônio e impacto. O legado de Marco Aurélio se mantém vivo não apenas por suas conquistas como líder, mas especialmente por meio de seus escritos, que continuam a manter sua essência. Suas reflexões deixaram marcas em múltiplas gerações, atingindo desde filósofos a líderes políticos, de autores a indivíduos comuns, oferecendo uma sabedoria atemporal. Mesmo aqueles que não conhecem a fundo sua obra são tocados por suas ideias, traduzidas em noções de coragem, humildade e moralidade. Com um toque de ironia, ele decidiu manter suas reflexões em segredo, mas, de forma intrigante, essas mesmas reflexões impulsionaram a humanidade. Suas criações, cheias de simbolismo, previam uma fase de contemplação que transcendia os limites de Roma e reverberaria através dos tempos. Ele se estabeleceu como modelo de um líder justo e sábio, o filósofo rei, tornando-se uma referência inspiradora para pensadores ao longo da história. Para muitas pessoas, Marco Aurélio pode ser visto como uma estrela distante, brilha no céu como um símbolo das conquistas que a humanidade pode alcançar em sua melhor expressão. Sua influência continua forte, permeando histórias e reflexões, simbolizando a luta interna do ser humano e o desejo por um significado maior. Assim, Marco Aurélio permanece, não como um rei, mas como uma ideia que transcende limites de tempo e espaço. Não se esqueça de curtir, deixar sua opinião, compartilhar e se inscrever no canal. Caso esteja sem inspiração para um comentário, simplesmente escreva "Obrigado, Deus". Capítulo 10. O conflito decisivo e a queda do poder. Nos anos finais de seu governo, Marco Aurélio começou a sentir os efeitos do desgaste em seu corpo. O imperador, que outra hora comandou com determinação e energia, agora lidava com enfermidades e incômodos que desafiavam sua resistência. No entanto, ao invés de sucumbir ao desânimo, ele encarava cada nova aflição como uma oportunidade de aplicar os ensinamentos que sempre defendeu. O destino, mais uma vez, parecia disposto a testar a robustez de seu ânimo. Em meio ao cansaço físico e emocional, ele não se desvinculou de suas obrigações. Continuava à frente do império, fazendo escolhas que afetariam a vida de milhares de indivíduos. Era como se suportasse a carga de Roma em suas costas, negando-se a abandonar seu cargo até seu último instante. Para Marco Aurélio, o ato de governar não representava um privilégio, mas sim uma tarefa da qual ele nunca poderia se distanciar. Sua decisão final, superando as limitações de seu corpo, é uma representação impactante, quase lendária, de um soberano que não se entregava nem ao sofrimento, nem à apreensão da morte. Em cada movimento, ele parecia reiterar sua adesão à filosofia estoica, enfrentando sua última luta com uma valentia discreta e inabalável. Capítulo 11. Reflexões finais. Mesmo nos períodos mais difíceis, Marco Aurélio persistia em sua escrita. A cada verso, ele se despedia da existência, como quem organiza seu lar antes de deixar. Em seus escritos, nota-se uma aceitação tranquila do término, uma lucidez que apenas a prática contínua da filosofia poderia proporcionar. Ele compreendia que o império um dia seria herdado por outros,
mas suas palavras teriam a oportunidade de perdurar além de sua vida. Em suas obras mais recentes, ele meditava sobre a existência como um espetáculo efêmero, uma performance curta que deve ser apresentada com sinceridade e respeito. Tudo está em movimento, afirmava, quase nos alertando de que o tempo é o supremo governante, o autêntico monarca que rege a todos. Essa visão da vida como uma representação teatral reflete seu desapego e sua percepção profunda da natureza passageira de tudo. Para ele, a morte não significava o término, mas sim a continuidade de um ciclo que ele reconhecera na natureza durante sua existência. Era como o outono que trazia a queda das folhas, o ocaso do sol ou a extinção de uma chama. Diante disso, com uma calma poética, Marco Aurélio se preparava para seu derradeiro ato, transmitindo seu conhecimento às gerações futuras. Capítulo 12. A perpetuidade de Marco Aurélio. Depois de seu falecimento, Marco Aurélio passou a ser admirado como um dos imperadores mais sábios e justos da história de Roma. Contudo, sua influência ultrapassou as fronteiras do império. Seus pensamentos persistiram após a queda de Roma e ressoaram ao longo dos séculos, em diversas regiões do mundo, onde sua filosofia continua a motivar aqueles que buscam a verdade. Capítulo 13. O mentor oculto e a educação silenciosa. Marco Aurélio jamais se considerou um professor e, talvez, essa característica de humildade tenha sido que fortaleceu seu legado. Suas escrevivências não tinham a intenção de impressionar ou conquistar seguidores. Eram, na verdade, um diálogo interno, uma documentação de seus esforços para levar uma vida virtuosa. Curiosamente, foi essa autenticidade que o transformou em um educador discreto para várias gerações que o consumiram em silêncio, procurando um norte para suas vidas. As meditações permanecem como um abrigo para quem lida com dificuldades, pois não oferecem soluções imediatas, mas sim provocações à reflexão, como espelhos que revelam nossos próprios dilemas, ansiedades e aspirações. Marco Aurélio transmite, sem a pretensão de ser professor, que o autêntico aprendizado é aquele que nos conduz ao mergulho interior, em uma trajetória pessoal e silenciosa. Seus textos se assemelham a uma leve brisa que nos acaricia em momentos de inquietude, trazendo uma serenidade que nos faz perceber que a bondade e a serenidade interior estão sempre disponíveis. Em cada linha e em cada imagem, percebemos a influência de um guia despercebido, que nos observa à distância, como uma voz eterna que não busca aplausos, mas convida à contemplação e à introspecção. Capítulo 14. A prática da filosofia, o estoicismo em movimento. Marco Aurélio não se limitou a refletir sobre o estoicismo, mas o incorporou em todas as suas escolhas, confrontos e desafios. Sua existência representou a materialização dos princípios estoicos, tornando palpável uma filosofia que, anteriormente, se resumia aos escritos de pensadores do passado. Ele transformou a filosofia em uma prática cotidiana, uma instrumentação para enfrentar as adversidades da vida, evidenciando que o estoicismo vai além de um conceito teórico, é uma maneira de interpretar e atuar no mundo. Ao colocar em prática seus princípios, ele demonstrou que o estoicismo transcende a simples aceitação das dificuldades. Trata-se de descobrir formas de evoluir a partir delas, de se reforçar em meio à desordem. Seus atos refletiam sua filosofia. Ele assemelhava-se ao metal que se torna mais robusto quando moldado pelo calor. Cada obstáculo, cada frustração, cada sofrimento integrava esse trajeto rumo a uma maior resistência e sabedoria. Dessa maneira, Marco Aurélio se tornou um exemplo claro de que a verdadeira força não reside na potência física ou em poder externo, mas na habilidade de permanecer resoluto frente às dificuldades. Ele demonstrou ao mundo que o verdadeiro estoicismo não consiste em desconsiderar o sofrimento, mas em aceitá-lo como uma parte inerente da condição humana, convertendo-o em uma chance de aprendizado e autotransformação. Capítulo 15. O soberano humano. Embora os imperadores romanos fossem envoltos em um manto de poder e uma imagem quase divina, Marco Aurélio se via primeiramente como um ser humano. Ele tinha consciência de que, sob a coroa e as roupas de imperador, era apenas mais uma pessoa, dotada de medos, anseios e fragilidades. Essa percepção de sua humanidade o tornava mais próximo do povo, um líder que, mesmo em sua posição elevada, não se considerava melhor do que os demais. A modéstia era uma das qualidades que mais fascinavam aqueles que viveram ao seu redor e que, ainda nos dias atuais, torna sua imagem tão inspiradora. Marco Aurélio não almejava reconhecimento ou notoriedade. Seu objetivo era agir com bondade, justiça e humanidade. Para ele, o poder representava uma responsabilidade, uma obrigação que deveria ser exercida com a mesma simplicidade de um humilde agricultor trabalhando em seus campos. Sua experiência nos mostra que, independentemente de nossa situação ou papel, somos todos susceptíveis e enfrentamos os mesmos desafios e obstáculos. Ela nos faz refletir que a verdadeira excelência não reside em se sobressair,
mas sim em estabelecer laços com os outros, aceitando nossas limitações e sempre buscando agir da melhor forma, não para ganhar aplausos, mas para manter nossa integridade. Capítulo 16. O emblema que resiste ao tempo. Marco Aurélio evoluiu para além de um simples imperador. Ele se converteu em um emblema, um ícone de retidão e discernimento que ressoa através das eras. Sua figura, como um líder equitativo e reflexivo, é uma manifestação viva da busca pela virtude diante das seduções do poder. Ele encarna o conceito de governante que reconhece que o verdadeiro poder reside em servir e não em exercer controle. Sua memória perdura não pelas vitórias em batalhas, mas pela forma como lidou com as adversidades internas e externas, demonstrando um caráter indomável. Esse é o seu autêntico legado, uma inspiração de bravura ética, de firmeza e de tranquilidade. Marco Aurélio nos ensina que, ao final, o que realmente fica não são os bens materiais, mas as experiências de vida, os princípios que desenvolvemos e os valores que decidimos apoiar. Dessa maneira, Marco Aurélio não existe apenas como soberano de Roma, mas se transforma em um conceito, um ideal que transcende o tempo. Ele representa a essência do ser humano em sua mais alta expressão, um emblema da nossa habilidade de superar adversidades e descobrir sentido e propósito mesmo em meio ao sofrimento.